Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma análise aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar um pouco naquele mundo por trás do ar-condicionado, da geladeira, sabe? Aqueles aparelhos que, nossa, salvam a gente no calorão. Vamos tentar entender um pouco da engenharia, das ideias por trás para fazer tudo funcionar direitinho, de forma eficiente e segura. Que tal? Ótima ideia. Por trás daquela caixa que gela tem muita ciência, né? Muita engenharia bem pensada. Exato. Parece simples, só apertar um botão e pronto, frio. Mas o como isso acontece, aí que tá. É um processo bem interessante de física aplicada. Certo. A ideia central, então, é mover calor, né? A gente sente o frio, mas na verdade o aparelho tá, tipo, bombeando o calor de dentro para fora. Isso mesmo. E o coração disso tudo é o tal do ciclo de refrigeração. Tem uma espécie-chave, né? Compressor, condensador, evaporador. Exatamente. Esses. E tem a válvula de expansão ou dispositivo de medição também. Peças fundamentais. E o grande truque, pelo que entendi, é a mudança de estado do fluido que corre ali dentro. O refrigerante. Ele vira gás, depois vira líquido. É isso? Perfeito. O pulo do gato é esse aí. É a mudança de fase. Funciona assim, ó. Lá no evaporador, que é a parte que fica dentro do ambiente que a gente quer esfriar, Certo? A unidade interna. isso. Ali, o refrigerante chega como um líquido a baixa pressão. E para ele poder vir a vapor, evaporar mesmo, ele precisa de energia. Ah, energia na forma de calor? Exatamente. Ele rouba o calor do ar que está passando por ali. É o chamado calor latente de vaporização. É essa absorção de calor que esfria o ar do ambiente. Entendi. Ele suga o calor para virar gás. Esperto. E depois que virou gás, para onde ele vai? Bom, esse gás, agora frio e a baixa pressão, vai para o compressor. E o compressor, como o nome diz, comprime ele. Muito. E aí? Quando comprime, a pressão sobe. E a temperatura também. Bastante. Então agora a gente tem um gás quente e sob alta pressão. Ok. Esse gás quente vai para o condensador. Geralmente aquela unidade que fica do lado de fora, sabe? Sei, é que faz barulho e saltar quente. Essa mesma. Lá no condensador, esse gás quente libera o calor que ele absorveu lá dentro, mais o calor que ganhou na compressão. Ele joga esse calor para o ar externo. E ao perder calor, Ele volta a ser líquido. Condensa. Ainda sob alta pressão, mas agora líquido e mais morno. faz todo sentido. E falta uma peça, né? A válvula. Sim, a válvula de expansão. Esse líquido em alta pressão passa por ela e ela reduz drasticamente a pressão. Isso faz a temperatura cair junto. Ah! E aí temos de novo um líquido frio, a baixa pressão, pronto para entrar no evaporador e começar tudo de novo. Roubar calor, virar gás. Uau, é um ciclo fechado mesmo. Absorve calor num lugar, libera em outro, usando a mudança de estado e a pressão. Muito legal. É a física trabalhando para a gente. Mas aí vem a pergunta: como deixar isso tudo mais inteligente, mais econômico, gastar menos energia? Ótima questão. Eficiência é chave hoje em dia. Uma das estratégias é a recuperação de calor. Recuperar calor? Como assim? Lembra aquele calor que o condensador joga fora? Para aquecer o ar lá fora? Lembro. Então, em vez de simplesmente jogar fora, a gente pode usar esse calor para alguma coisa útil. Por exemplo, aquecer água. Para chuveiro, para piscina, para processos na indústria. Nossa, que ideia boa! Usar um lixo energético para algo útil. Sensacional. Exatamente. Existem condensadores auxiliares para isso. Sistemas projetados para aproveitar essa energia. Muito esperto. E eu ouvi falar também de uma coisa chamada resfriamento gratuito. Isso existe mesmo? Parece bom demais. Existe sim. É o free cooling. Mas, ó, depende muito do clima, tá? Ah, tem um porém. Tem. Funciona assim. Quando o ar lá fora está bem frio e seco, tecnicamente a gente fala em baixa temperatura de bulbo úmido. Ok. Nessas condições, a água que circula no sistema para resfriar, em vez de passar pelo chiller, que é o grande consumidor de energia, Certo, coração elétrico do sistema de grande porte? ela pode ser resfriada diretamente na torre de resfriamento, só pela troca com esse ar externo favorável. O chiller pode até ficar desligado ou operar com carga bem baixa. Caramba, que economia de energia isso deve dar. Gigante.
Em locais e épocas do ano onde isso é possível, o impacto na conta de luz é enorme. Entendi. Então a engenharia está sempre buscando jeitos de otimizar, né? Reaproveitar a energia, usar a natureza a favor. Aliás, pessoal, se vocês estão curtindo essa nossa conversa, essa análise, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal. Ajuda muito a gente. E claro, deixem perguntas, comentários, sugestões lá embaixo. A gente adora ler. É isso aí. Mas voltando, a gente falou do ciclo, da eficiência e tem a questão dos fluidos, né? Os refrigerantes. Esse é um ponto delicado, eu sei, por causa do meio ambiente. Ah, sim. Esse é um capítulo fundamental e que mudou muito a indústria. Os refrigerantes antigos, os famosos CFCs, como o R11, R12, Clorofluorcarbonos. exato, eram ótimos do ponto de vista técnico, funcionavam super bem. Mas aí descobriram que eles, bom, destruíam a camada de ozônio. Um problemão. Lembro dessa história. Teve aquele acordo mundial, né? O Protocolo de Montreal, um marco. Ele determinou a eliminação gradual da produção e uso desses CFCs e outras substâncias nocivas. A produção de CFCs parou lá por 1996 na maioria dos países. E aí tiveram que achar substitutos, claro. Vieram os HCFCs, depois os HFCs, como o R134A. Ficou bem comum. Sim, mas a troca não é, tipo assim, trivial. Não é só tirar um e botar o outro no lugar. Imagino que não. O que complica? Muita coisa pode complicar. Adaptar um sistema antigo para um refrigerante novo, o que a gente chama de retrofit, exige cuidado. Um exemplo clássico é o óleo lubrificante do compressor. O óleo. O que tem o óleo, os CFCs antigos geralmente usavam óleo mineral. Simples. Mas muitos HFCs, como o R134A, não se misturam bem com óleo mineral. Eles precisam de óleos sintéticos, tipo o poliéster, o POE. Se você só troca o gás e não troca o óleo, ou não limpa o sistema direito, a chance de dar problema no compressor é enorme. Falha na lubrificação é fatal para ele. Nossa, que detalhe crucial. Um negócio como o óleo pode colocar tudo a perder? Exatamente. E tem mais. Esses refrigerantes mais novos, principalmente as misturas, Misturas. Não é um fluido só. muitas vezes não. Para conseguir certas propriedades, misturam 2, 3 ou mais fluidos. São as chamadas misturas eutrópicas. E elas têm um comportamento diferente. Tipo, Elas têm o que chamamos de glide, ou deslizamento de temperatura. Significa que, diferente de um fluido puro, elas não evaporam ou condensam numa temperatura única e constante. A temperatura vai mudando ao longo do processo. E qual o problema disso na prática? Primeiro, que o projeto do trocador de calor tem que levar isso em conta. Mas o risco maior é o chamado fracionamento. É um vazamento no sistema. Como os componentes da mistura têm volatilidades diferentes, pode ser que os mais voláteis escapem mais rápido. Ah, e aí a composição da mistura que ficou lá dentro muda. Bingo! E se a composição muda, as propriedades do refrigerante mudam. A pressão muda, a temperatura muda, a capacidade de refrigerar cai, a eficiência vai para o espaço. Cara, Por isso que o jeito de manusear e carregar essas misturas no sistema é mais crítico. Geralmente tem que ser feito com o fluido na fase líquida para garantir que a composição correta entre no sistema. Carregar como gás pode dar esse problema de fracionamento. uau! É, realmente tem muito mais coisa por trás do ar-condicionado do que a gente imagina no dia a dia. Então, para a gente amarrar as ideias, gerar frio envolve essa dança esperta de mudar o estado físico do refrigerante usando pressão. A eficiência é uma busca constante, com truques como recuperar calor ou até usar o clima a favor. E a escolha do refrigerante é super importante, né? Tem o lado técnico de funcionar bem, mas tem o impacto ambiental que hoje é inegociável. Perfeito resumo. É uma engenharia cheia de detalhes e compromissos. Muita engenhosidade para manter tudo na temperatura certa. Exato. E sabe, pensando em toda essa complexidade, no consumo de energia, nas questões ambientais do ciclo de compressão a vapor, que é o padrão hoje, ele é ótimo, mas tem seus limites até teóricos, né? Como os do ciclo de Carnot. Sim. Isso levanta uma questão importante para o futuro, né? Quais serão as próximas grandes inovações em refrigeração? Como a gente vai poder climatizar os ambientes de forma ainda mais eficiente, ainda mais sustentável? Que tecnologias podem surgir por aí? Excelente ponto para a gente pensar.
Fica a reflexão. Pessoal, muitíssimo obrigada pela companhia nessa exploração de hoje. Foi ótimo conversar sobre isso. Se curtiram, já sabem, like e inscrição e deixem seus comentários, perguntas, o que acharam, o que mais gostariam de ver por aqui. A participação de todos é muito importante. Um grande abraço e até a próxima.